Alguém falou aqui que as previsões de Mãe Mili foram certeiras na Copa do Brasil. Assim foi, e quero dizer que Kaká ficou acordado até o final da disputa de pênaltis, Olha, Vasco e Botafogo. Estava torcendo pelo Vasco, mas se o Botafogo ganhasse, ele disse que estava torcendo para o Botafogo. Então, assim, você vê que é uma pessoa que quer evitar o sofrimento no futebol, mas é preciso pontuar aqui que Mãe Mili foi sim certeira nas suas previsões. não, eu ainda falei, vai dar Vasco, eu tô vendo que vai dar Vasco no finalzinho, com drama, ainda falei isso. Agora, E vem falou que o cá, Fluminense seria no tempo normal, falou isso também. falei isso também. Agora sim, eu preciso falar, né, do nosso Diniz. A gente tem vários assuntos para falar hoje, alguns deles vão ser bem pesados, e a gente não pode escapar deles. Mas eu queria começar falando, até vou sair aqui do roteiro, Alicia, porque a imagem do Diniz organizando o Vasco para as cobranças de pênalti, eu acho que ela precisa ser analisada. Especialmente porque a gente teve um treinador na seleção brasileira que ficou fora da rodinha, que decidiu dentro de uma Copa América, numa decisão de Copa América, que ele não tinha nada a ver com aquilo ali. Tinha, ele só não estava conseguindo entrar na rodinha, mas como ele ficou tão o treinador deslocado, ele inventou isso, né? O Diniz, para quem não viu, reuniu o time do Vasco para decidir cobrança de pênaltis. Começou falando daquele jeito muito calmo, muito sereno que o Diniz tem, que ele balança a cabeça, ele fica assim com o dedo, que parece que ele está querendo dizer que ele vai matar aquela pessoa, mas ele só está dizendo assim: você vai ganhar, é você que vai bater, é você que vai bater. Então, pelo que a gente via nessa rodinha, ele estava falando assim: é você que vai bater o primeiro, é você que vai bater o segundo. Ele queria primeiro saber se o cara topava, né? E ele escolheu o Robert Renan para bater o último. Assim, para mim, isso, Alicia, assim, tudo o que eu quero falar sobre o dinizismo está contido nessa imagem. Robert Renan foi expulso do Internacional porque ele foi bater um pênalti decisivo, ele deu uma cavadinha, ele errou e ele foi mandado embora. Atleta muito técnico, muito gabaritado, muito talentoso, e a carreira dele ali poderia ter acabado por uma escolha que a gente pode até dizer que foi errada, mas assim, se ele tivesse feito, nossa, que cara, que personalidade, né? Mas tudo bem. E aí o Diniz pega e fala assim: você vai bater o último. E ele podia ter errado. Ele podia ter ficado marcado por aquilo e o Vasco podia ter saído. Né? Mas quando o Diniz faz isso, o Diniz diz: eu me preocupo mais com vocês do que com o resultado. Eu quero mais que vocês se tornem seres humanos maduros, decentes, dignos, fortes, corajosos, do que sair daqui com essa conquista hoje. A gente jogou bem, a gente fez o que a gente tinha que fazer, um time, né? Como a gente sabe, um clube com tantas limitações. E o Robert Renan foi lá e colocou o Vasco na semifinal. Gente, para mim, assim, eu não quero passar pano para o Diniz, tá? Não é isso. Mas quem faria isso? E a preleção dos pênaltis, Alicia, é um negócio, é um negócio. É tipo ele falando para o John Kennedy: você vai entrar e você vai fazer o Fazer o gol gol. do título. É que todo mundo só pega essa parte, porque depois ele fala assim: e se você deixar de marcar, você fode a gente. Mas essa parte ninguém. Mas você levanta um ponto que é maravilhoso, e assim, né? Como vocês sabem aqui, Mili e eu somos a mesma pessoa, mas a gente discorda num monte de coisa do futebol. O Fernando Diniz é uma delas, tá lá no top 5 de coisas de que a gente discorda. Mas esse é um ponto, eu não tinha pensado nisso, nessa decisão dele, de dar essa oportunidade para o Robert Renan, de ressignificar esse quinto pênalti, né? Ressignificar ser o último batedor e dar a oportunidade, porque ele poderia dizer: não quero passar por isso de novo, me bota lá para ser o terceiro. Mas ao fazer isso, assim, o nível de confiança que você passa por uma pessoa ao dizer: eu quero colocar você nessa posição, é um negócio muito diferenciado. Né? Claro que aí a responsabilidade é de cada um, o jogador é grandinho, vai lá e converte ou não. Mas, de fato, ele parece ter, em alguns momentos, uma preocupação maior com o grupo e com os princípios dele do que com o resultado. O que me enlouqueceria se ele treinasse o meu time. Sim, sim. Mas tem um valor muito grande na formação de jogadores e nisso eu certamente valorizo muito o trabalho do Diniz, que é na formação de muitos jogadores. Eu não acho que ele consegue manter um trabalho consistente. Por isso que eu acho que o Vasco tem toda a condição de ser campeão da Copa do Brasil e acho que vai ter problema no Campeonato Brasileiro até o final.
Porque a consistência é um negócio que não está ali, basta ver o jogo contra o Ceará, né? Uma coisa assim, não tem uma semana de paz o torcedor e a torcedora do Vasco. Mas ele tem essa capacidade de, em determinados momentos, assim, injetar um nível de motivação que talvez nenhum outro treinador seja capaz, isso eu concordo. É. E aí eu concordo com você. Ele não há essa. O que você fala? Que palavra você usou? Não é regularidade, Consistência? Consistência. Isso. Porque o dinizismo ele se baseia na falta do controle. Então, numa sociedade que exige que a gente esteja no controle o tempo inteiro, e a gente, até como analistas, começa a exigir isso de um time, olha o Palmeiras. Desde o começo do ano, o Palmeiras dá indicações de que pode chegar longe, mas não tem consistência. Faz o 4-0, 4-1 acabou o jogo, né? Mas fez 4-0 no Inter. Assim. O Palmeiras já deu uns bailes esse ano. Um jogo contra o Porto magnífico, um jogo contra o Botafogo no Mundial, na Copa do Mundo também. Mas vai nos altos e baixos, assim. Esse Palmeiras, ele não consegue mais ter o controle. A diferença é que o Abel quer o controle. O Diniz, ele se deixa atravessar pelo descontrole. O descontrole é parte fundante do dinizismo. Não teremos o controle. A questão é como a gente vai reagir a isso. E não é para qualquer um. Eu entendo. Não, pânico. Pânico. Mas, ao mesmo tempo, as coisas que ele me fez sentir com o Fluminense em 2022 e 2023... O Fluminense de 2022 pouca gente lembra, mas o Fluminense de 2022 foi um timaço. Um timaço. Fez jogos memoráveis. Não ganhou, não levantou uma taça. Ou levantou o estadual, talvez. Talvez tenha levantado o estadual, não Acho lembro que sim. agora. Mas o de 2023 levantou. Então, a Letícia está falando que o Diniz é apegado aos conceitos dele, mesmo que leve o time para o buraco. Sim, mas ao mesmo tempo, eu estou vendo esse Vasco dele está dando chutão. Esse Vasco dele está dando chutão. Não tem mais toqueira na saída de bola. Porque ele percebeu que não tem condição técnica ali para fazer isso. Que vai dar ruim. Exatamente. Ou não tem condição técnica, ou os riscos agora, como tem um rebaixamento em jogo, talvez sejam muito, né? Pedro Candela, acho que o Pedro é a primeira vez por aqui, estou vendo, não lembro. Boa noite, pessoal. Eu entendo as críticas ao Diniz, mas passo um pano enorme para ele. Já gostei, nem acabei de ler, já gostei do Pedro. Enorme para ele, só por ser um cara que tem consciência social. Entre os técnicos, só tem o Diniz, Roger Machado e Lucha, pelo que sei. Exatamente, é isso. Não sei se tem um outro, e diria que até o Lucha está num outro patamar, né? Eu acho que é Diniz e Roger Machado. Acho que o Arthur Elias tem, talvez aí a gente tenha aqui para o feminino, né, para encontrar outros. Mas é isso. Então, o Diniz me emociona muito, assim. O que ele me fez sentir em 2023, gente, assim, só tricolores saberão. E nem todo tricolor gosta dele.